Olá, e bem-vindo de volta à nossa série sobre química orgânica. Hoje, vamos explorar um tema fascinante e extremamente útil para os químicos: a espectroscopia de ressonância magnética nuclear, ou RMN. Este é um método poderoso que nos permite sondar a estrutura interna das moléculas e determinar a identidade de compostos orgânicos. Mas, o que é exatamente a RMN? E como ela funciona? Vamos começar com o básico. Para entendermos como a RMN funciona, precisamos mergulhar um pouco na física quântica. Mas não se preocupe. Vamos tornar isso tão acessível quanto possível. Em seu nível mais básico, a RMN é uma técnica que aproveita as propriedades magnéticas de certos núcleos atômicos. Isso ocorre porque alguns núcleos, como o hidrogênio 1 e o carbono 13, possuem uma propriedade chamada spin. O spin não é exatamente como um planeta girando em torno de seu eixo. Em vez disso, é uma propriedade quântica que resulta em um pequeno campo magnético. Quando esses núcleos são colocados em um campo magnético externo, como o que é produzido por um espectrômetro de RMN, eles podem alinhar-se com ou contra o campo. Esses dois alinhamentos têm energias ligeiramente diferentes. Quando expostos a uma onda de rádio de energia certa, a frequência de ressonância, os núcleos podem absorver essa energia e saltar do estado de energia mais baixo para o estado de energia mais alto. Agora, a parte realmente interessante. A frequência exata necessária para fazer esse salto depende do tipo de núcleo e de seu ambiente químico, os outros átomos aos quais está ligado e a estrutura da molécula ao seu redor. Ao medir quais frequências de rádio são absorvidas por uma amostra, podemos aprender muito sobre a estrutura de suas moléculas. Por isso, cada tipo de núcleo em um campo magnético tem uma energia única, e pode absorver uma frequência única de energia de radiofrequência. Assim, ao examinar o espectro de RMN, podemos identificar quais tipos de núcleos estão presentes em nossa amostra. Incrível, não é? Vamos agora explorar como esta técnica incrível é aplicada na química orgânica. Vamos agora focar na RMN de prótons, ou RMN de hidrogênio, que é a forma mais comum de RMN utilizada pelos químicos orgânicos. O motivo? Simples, as moléculas orgânicas são ricas em hidrogênios, e a RMN de prótons oferece uma quantidade enorme de informações. Em um espectro de RMN de prótons, cada pico diferente corresponde a um tipo diferente de hidrogênio na molécula. E quando falamos o tipo diferente, estamos falando sobre hidrogênios que estão em diferentes ambientes químicos na molécula. Por exemplo, os hidrogênios ligados a um carbono que está ligado a um grupo funcional, como um álcool ou uma cetona, terão um pico diferente dos hidrogênios ligados a um carbono em uma ligação dupla ou em um anel aromático. Além disso, não é apenas a posição dos picos que é importante. A área sob cada pico, chamada de integração, nos dá uma ideia da quantidade de hidrogênios representados por aquele pico. Isso nos fornece mais pistas sobre a estrutura da molécula. E tem mais, cada pico pode ser dividido em subpicos, um fenômeno conhecido como divisão ou o acoplamento. Este padrão de acoplamento nos dá informações sobre os hidrogênios vizinhos, quantos existem e como estão ligados ao hidrogênio que estamos observando. Como você pode ver, a RMN de prótons é uma ferramenta poderosa que nos permite explorar a estrutura das moléculas orgânicas em detalhes. Mas a RMN de prótons não é a única ferramenta em nosso arsenal. A RMN de carbono 13 fornece uma visão complementar, focando nos ambientes químicos dos átomos de carbono na molécula. Embora a RMN de carbono 13 não nos dê tanta informação detalhada quanto a RMN de prótons, ela é uma excelente ferramenta para confirmar a estrutura que deduzimos a partir dos dados de RMN de prótons e pode ajudar a resolver ambiguidades. Como você pode ver, a RMN é uma técnica extremamente valiosa para os químicos orgânicos. Agora que temos uma compreensão mais profunda do que é a RMN e como ela funciona, vamos explorar um exemplo prático de como a RMN pode ser usada para resolver uma estrutura orgânica desconhecida. Vamos ver alguns exemplos de como a RMN pode ser usada para determinar a estrutura de compostos orgânicos. Primeiro, vamos examinar o caso do etanol. Através da RMN, somos capazes de identificar os diferentes tipos de hidrogênios presentes no etanol, os do grupo metilo, os do grupo metileno e o hidrogênio do grupo hidroxila.
Outro exemplo interessante é a anilina. A RMN pode nos ajudar a identificar a presença do anel benzênico e do grupo amino. A RMN é uma ferramenta essencial na química orgânica, nos permitindo determinar a estrutura de compostos desconhecidos e validar as estruturas dos compostos que sintetizamos. Esperamos que você tenha achado este vídeo informativo e útil. Não se esqueça de se inscrever para mais vídeos sobre química orgânica. Até a próxima!